boa noite. O meu nome é Lúcio Moura, do Polo Silva Tereza, do IPES. Faço curso de licenciatura em informática. Vou falar um pouquinho sobre sistemas especialistas. O que é um sistema especialista? Sistemas especialistas são programas que têm como objetivo simular o raciocínio de um profissional expert em alguma área de conhecimento bem específica. Sistemas especialistas normalmente são programas que têm como objetivo simular o raciocínio de um profissional expert em alguma área de conhecimento bem específico, como eu falei anteriormente, né? Então, ele tenta simular o que o ser humano faz, né, através das máquinas, né? Então, isso é utilizado hoje na medicina, nas fábricas de carro, em todos os meios, na robótica, em todos os meios utiliza sistemas, utilizando a inteligência artificial, se utiliza sistemas especialistas. A gente tem um exemplo embaixo aqui, são o programa de inteligência artificial, são ambientes de inteligência pela aplicação especialista, sistemas baseados no conhecimento, que faz do conhecimento específico explícito, separado do resto do sistema, e sistemas especialistas propriamente dito, explica o conhecimento especificado ao problema, difícil do mundo real. Um sistema especialista se divide em duas partes. Quais são elas? Sistemas, primeiramente, que é o conjunto de elementos, materiais ou ideais entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação. E o especialista, a pessoa que se consagra com particular interesse e cuidado a um certo estudo. Quer dizer, ele vai estudar para ser especialista no que ele faz. Por exemplo, o médico ele pode ser especialista em diversas áreas, né? Ele é médico, mas ele pode ser especialista de coração, de rim, né, de pulmão, né, de pele, entre outros. O sistema especialista é o conhecedor, sendo que a classe de programa de computador desenvolvido por pesquisadores de inteligência artificial durante os anos de 1970 e aplicado comercialmente durante os anos 80. Em síntese, são programas constituídos por uma série de regras que analisam informações sobre uma classe específica de um problema. Algumas atividades de um sistema especialista. As atividades típicas que desempenham um sistema especialista são as seguintes: interpretação, predição, diagnóstico, síntese, planejamento, monitoramento, correção de falhas, instrução, controle, entre outras. Aonde a gente utiliza os sistemas especialistas? De um modo geral, sempre que um problema não pode ser algoritmizado ou sua solução conduz a um processamento muito demorado, o sistema especialista pode ser uma saída, pois possui o seu mecanismo apoiado em processos heurísticos. Ele irá preservar e transmitir o conhecimento de um especialista humano em uma determinada área. Um sistema especialista não é influenciado por elementos externos a ele, como ocorre ao especialista humano. Por um motivo, em alguns casos, eles são necessários mesmo com a presença do especialista humano, como, por exemplo, em situação de emergência, em que o estresse diminui consideravelmente a capacidade de resolução dos problemas dos seres humanos, por exemplo, no caso de operadores de processo, diante de alarmes, etc. O que é um prospector? No sistema prospector, foi desenvolvido no SRI Internacional, Estados Unidos,
com o objetivo de auxiliar geólogos envolvidos em uma prospecção mineral. A principal função do sistema é determinar a correspondência entre dados que descrevem uma determinada situação com modelos que descrevem classes disjuntas de situações possíveis. O prospector, o conhecimento geológico é armazenado na forma de uma rede de inferências, uma rede semântica onde os nódulos representam fatos sobre o domínio e os arcos indicam a possibilidade associada a um módulo influência a um outro nódulo. Um fato pode ser interpretado por um indício de veracidade ou falsidade de outro. Funcionamento do prospector. O funcionamento do sistema é dividido em duas partes. Inicialmente, o usuário fornece as informações disponíveis sobre o local de prospecção. Essas informações são representadas na forma de uma rede semântica, que é comparada aos modelos disponíveis. Os resultados dessa primeira parte é a escolha do modelo mais adequado. Na segunda parte, o sistema utiliza o modelo escolhido e as informações disponíveis através de um mecanismo de encadeamento regressivo para redefinir a análise. Aqui são as referências, da onde foi tirado o material. Espero que eu tenha contribuído. Se tornou um pouco difícil como primeira experiência, mas tentei fazer o melhor possível. Muito obrigado, boa noite.